O Escudo das Américas, parte 2. O papel dos povos. Olá, aqui é o Pensador falando. Em 7 de março de 2026, em Miami, Flórida, foi realizada uma reunião entre diversos líderes das Américas para estabelecer uma iniciativa conhecida como Escudo das Américas. Este projeto propõe coordenar ações políticas e estratégicas entre diferentes países do hemisfério. Como este é um tema de grande importância para o futuro dos povos das Américas, publicamos recentemente uma análise neste canal intitulada O Escudo das Américas: Geopolítica, História e o Destino do Continente. Nesse primeiro vídeo, examinamos o tema sob uma perspectiva histórica e geopolítica. Hoje, publicamos a segunda parte dessa reflexão. Porque além das alianças estratégicas entre governos, há uma questão ainda mais profunda. Qual o papel que os próprios povos das Américas devem desempenhar neste novo momento histórico? E é precisamente sobre essa questão que refletiremos hoje. Neste canal, procuramos observar os principais processos históricos com uma perspectiva calma, reflexiva e objetiva. Porque muitas vezes as pessoas se veem imersas nos acontecimentos sem o tempo necessário para parar e pensar sobre o que realmente está acontecendo. Pensar é uma forma de compreender, e compreender é o primeiro passo para construir um futuro melhor. Ultimamente, alguns analistas têm falado sobre a possibilidade de um chamado Escudo das Américas, uma ideia que sugere que o continente americano poderia se consolidar como uma região com maior estabilidade política e estratégica em meio a um mundo que passa por profundas transformações. Mas quando surgem conceitos dessa natureza, é preciso analisá-los com calma, porque a geopolítica nunca surge no vácuo. Ela é sempre o resultado de processos históricos que se desenrolam ao longo de extensos períodos. Para compreender o momento atual no continente americano, é necessário primeiro relembrar uma etapa importante de sua história recente. Durante as décadas de 1960 e 1970, a América Latina foi profundamente influenciada pela lógica da Guerra Fria. O mundo estava dividido em dois grandes blocos ideológicos. Nesse contexto, o triunfo da Revolução Cubana em 1959 teve um enorme impacto na política do continente. Pela primeira vez, um regime revolucionário inspirado pelo socialismo foi estabelecido no hemisfério ocidental. E isso ocorreu não por meio de um processo eleitoral livre, mas por meio de uma revolução armada. É importante compreender esse fato com clareza, porque quando falamos de democracia, devemos partir de um princípio básico. Somente eleições livres, realizadas por meio do voto popular e garantidas por instituições constitucionais, podem ser consideradas processos democráticos. Mudanças de poder obtidas por meio de golpes de Estado não são democráticas, mas mudanças de poder obtidas por meio de revoluções armadas também não o são. Em ambos os casos, o poder não surge da livre decisão dos cidadãos. Ele surge da imposição da força sobre a sociedade. Portanto, numa perspectiva histórica mais ampla, tanto os golpes de Estado quanto as revoluções armadas podem ser interpretados como formas de mudança de poder tutelar. Em ambos os casos, a sociedade não decide, a sociedade é conduzida. Durante as décadas da Guerra Fria, esses tipos de processos se multiplicaram em diferentes partes do mundo, e a América Latina não foi exceção. Nesse contexto histórico, os Estados Unidos
assumiram um papel de forte influência nos assuntos estratégicos do hemisfério. Por várias décadas, estabeleceu-se uma espécie de escudo político sob sua liderança, com o objetivo de conter a expansão de movimentos revolucionários inspirados pelo modelo cubano. Pode-se dizer que, durante esse período, existiu uma forma de tutela geopolítica que influenciou decisivamente a orientação política do continente. Mas o mundo de hoje é muito diferente daquele daquela época. O confronto bipolar da Guerra Fria desapareceu há mais de 30 anos. O sistema internacional tornou-se muito mais complexo. Novas potências emergiram. As relações econômicas e tecnológicas transformaram profundamente o cenário global. E em meio a essas transformações, o continente americano pode se encontrar diante de uma circunstância histórica singular. É por isso que alguns analistas começam a falar novamente da ideia de um escudo das Américas. Mas surge então uma questão importante. Será isso simplesmente uma mudança de guardião? Ou poderia representar uma nova oportunidade para os próprios povos do continente? A história raramente segue uma linha reta. Frequentemente oscila como um pêndulo. Em certos períodos, parece permanecer estável por décadas, mas em outros momentos começa a se mover rapidamente, produzindo transformações profundas no equilíbrio mundial. Compreender esses movimentos é uma das tarefas mais difíceis da reflexão histórica, porque as pessoas muitas vezes vivem no fluxo dos acontecimentos sem perceberem plenamente a mudança de época que estão vivenciando. Somente com o passar do tempo é possível reconhecer que um novo ciclo histórico começou. Hoje, muitos sinais sugerem que o mundo pode estar entrando em uma dessas fases de transição. Novos equilíbrios internacionais estão começando a se formar. As relações entre as grandes potências estão sendo redefinidas. As estruturas econômicas globais estão sendo transformadas. E em meio a essa oscilação do pêndulo histórico, o continente americano pode se deparar com uma oportunidade única. Mas as oportunidades históricas não são aproveitadas automaticamente. Elas exigem consciência, elas exigem maturidade política. É preciso que as pessoas compreendam o momento em que vivem. Poderíamos dizer que a história é como um trem que viaja pelas estações do tempo. Quando esse trem passa por uma sociedade, essa sociedade precisa estar pronta para embarcar. Se não estiver, o trem continua seu caminho e a oportunidade se perde. O continente americano possui uma das maiores concentrações de recursos naturais do planeta. Grandes reservas de água doce, extensas terras férteis, enormes recursos energéticos, minerais estratégicos fundamentais para novas tecnologias e uma biodiversidade única no mundo. Essas características geográficas não são insignificantes. Ao longo da história, a geografia tem sido um dos fatores mais decisivos na formação das civilizações. Povos que administram seus recursos naturais de forma inteligente podem construir sociedades prósperas e estáveis. Mas quando esses recursos se tornam objeto de disputa ou má administração, também podem se tornar fonte de conflito. Portanto, o futuro do continente americano não dependerá apenas de sua riqueza natural. Dependerá, sobretudo, da maturidade institucional com que suas sociedades administrarem essa riqueza. Se examinarmos a história política do continente americano, encontraremos um fenômeno interessante. Apesar das enormes diferenças culturais, sociais e econômicas entre seus países,
existe um ideal que permeia grande parte de suas sociedades: a aspiração por sistemas políticos onde os cidadãos possam participar da eleição de seus líderes. Mesmo naqueles países onde existiram sistemas autoritários, a palavra democracia continua a ser usada. Isso revela algo profundo. As sociedades do continente americano desenvolveram uma forte expectativa de liberdade política, e essa aspiração faz parte da herança cultural do continente. Mas há um princípio que permeia toda a sua história política. Os sistemas são, em última análise, avaliados por seus resultados, por causa das condições de vida que criam, por causa das liberdades que permitem, por causa das oportunidades que oferecem aos seus cidadãos. Nesse sentido, como o pensador frequentemente afirma de uma perspectiva estoica, talvez o mais sensato a fazer seja algo muito simples. Deixe que cada sistema político mostre seus resultados e deixe que o próprio povo observe esses resultados e tire suas próprias conclusões. Porque, no fim das contas, são as sociedades que convivem com as consequências dos sistemas que as governam. E há uma verdade que nenhuma ideologia conseguiu apagar. Não existe vacina contra a ambição ou contra a corrupção humana. Essa é uma realidade permanente da condição humana. É por isso que as sociedades precisam construir defesas institucionais, defesas cívicas, defesas morais. Talvez esse seja o verdadeiro e profundo significado de qualquer escudo político. Não simplesmente uma estrutura geopolítica, mas sim um conjunto de mecanismos capazes de proteger a liberdade dos povos dos excessos do poder. Hoje, as Américas podem se deparar com uma nova oportunidade histórica, uma oportunidade para fortalecer suas instituições, para ampliar a participação de suas sociedades e para que os povos do continente comecem a assumir um papel mais consciente na construção de seu próprio destino. Porque quando as pessoas compreendem o momento histórico que estão vivendo, elas podem começar a assumir a liderança na escrita de seu próprio destino. Eu sou Carlos Alberto, o Pensador. Se você achar estas reflexões úteis, convido você a se inscrever no canal e participar com seus comentários. Pensar juntos também é uma forma de construir o futuro.